Fala, Brazucada de plantão, Rodrigo, aqui pra vocês, Brazucast USA, mais um episódio no ar pra vocês. Hoje eu tô aqui com um cara super bacana, um cara sensacional. Pra você que tá chegando de paraquedas aqui no Brazucast USA, nós somos um podcast aqui nos Estados Unidos, onde trazemos convidados brasileiros, portugueses, vão ter hispânicos, vão ter gente de todo lugar que por um motivo ou outro decidiu um dia deixar o conforto do seu país para tentar uma vida diferente, novos horizontes aqui na terra do tio Sam. Então a gente tá aqui para contar essas histórias, deixar o povo contar essas histórias para vocês, principalmente se você tem o ensejo de um dia vir aqui conhecer, passear ou até mesmo morar nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que essas histórias elas vão ser muito importantes para você, porque elas vão ser como um guia para você deixar de cometer alguns erros que muitos de nós cometemos lá atrás. Mas é lógico que eu também tenho que falar do meu patrocinante, a Brazusa Services. Ela, sem sombra de dúvidas, vai resolver todos os seus problemas de declaração de imposto de renda. Há mais de 20 anos no mercado, todos os meus impostos de todo mundo lá em casa é preparado pela Camila da Brazusa Services e eu super recomendo. O link com todas as informações e os outros serviços que ela presta para nós está aqui no fixado do vídeo logo abaixo, beleza? Nos cortes vai ter o QR Code, aqui embaixo nesse momento está passando o QR Code, então vai lá, tira a fotinha, já segue ela lá no Instagram, é de uma utilidade muito grande, porque a Brazusa é 100% pessoas, ela vai cuidar de você com carinho e resolver os seus problemas. Brazusa Services, você já sabe, pode confiar. Nosso convidado de hoje é um cara sensacional, um cara super bacana, que faz parte do meu cotidiano todo dia. É o Léo o quê mesmo? Léo Mambrini. Léo Mambrini, com esse nome também, né, bicho? Leonardo, nome de... Pra começar, né? Tem o nome de um famoso, né? Leonardo DiCaprio, né? Não só ser um Caprio, né? Léo, primeiramente, obrigado. Eu que agradeço, Por você ter vindo aqui fazer parte aqui do nosso podcast, desse trabalho nosso sensacional. E para você que não sabe, né, o Leonardo, além de ser Belo Horizontino, que já só daí já é um cara retado, cara, gente boa pra caramba, o mineirão retado. Léo já tá aqui nos Estados Unidos há quanto tempo, Léo? Quase 9 anos já aqui na América, fazendo essa luta diária, né? O Leonardo, ele hoje, a gente vai contar até chegar no que eu vou falar para vocês, mas o Leonardo hoje tem mecânica aqui nos Estados Unidos e a grande maioria dos veículos que eu tenho, né, passa pelas mãos mágicas dele, dos seus mecânicos sensacionais, para dar aquele toque nas carangas. Não é isso mesmo, Léo? Eu tenho uma mecânica localizada ali na 25 da Niágara Auto Repair. Contamos com 4 funcionários, uma equipe totalmente especializada, né, e capacitada, né? Enquanto isso, a gente consegue atender toda a nossa frota de carros aqui nos Estados Unidos, né? Mas não foi sempre assim, né, Léo? Não foi sempre assim, não. Nem sempre foi o mar de rosas que é hoje, né? Então, quando você estava lá, menino pequeno lá em Belo Horizonte, menino começando a vida, até chegar na sua adolescência, desvenda para nós como que tudo aconteceu, da onde surgiu esse clique para você vir aqui para os Estados Unidos. A gente estava conversando em off aqui, você falou comigo que você veio com a sua esposa para aqui. Esposa e filhos. Conta para mim como é que aconteceu tudo, como é que é, porque cada um teve um motivo, cada um teve um gatilho, cada um teve um tchan que acendeu essa chama. Sim. Bom, só para contar um pouquinho da minha história, né? Sim. Sou de BH, Belo Horizonte mesmo, nascido e criado lá em Belo Horizonte. Minha vida inteira, particularmente, foi focada na área de vendas. Eu sempre fui uma pessoa muito comercial, né? Nada com o que relacionado com o que eu faço hoje, né? Já vendi desde telefonia até mesmo trituradores industriais. Já tenho assim uma vasta gama de produtos que eu já trabalhei em minha vida. Uhum. E a necessidade de buscar a oportunidade de vir para os Estados Unidos foi a partir do momento onde que eu e minha esposa chegamos a um consenso onde que não teria uma boa oportunidade para os nossos filhos no Brasil. Não que o Brasil pudesse, assim, não fornecer a condição necessária, mas eu acho que existem alguns pilares para a gente, onde que é o pilar da segurança, ou da tranquilidade, de uma educação. E a gente sabe que no Brasil hoje é muito falho esse sistema, né? E preocupado muito com isso, né? Assim, o nosso clique foi a partir do nosso segundo filho, onde que a gente, em conversas mesmo, nós
optamos por fazer a tentativa, né? Nós tínhamos um primo aqui, eu particularmente não, né? Mas minha esposa tinha um primo aqui, e com isso a gente começou nessa tratativa de tentar ir para os Estados Unidos, tirar toda a papelada do visto, fazer todo o processo, né, o burocrático para chegar aqui. E com isso, após assim, de todo o processo de... Como é que eu vou te dizer? Todo o processo a gente resolveu vir para os Estados Unidos. Mas eu acho que eu cortei eu acho que eu adiantei muito um pouco o processo, né? Mas quando você teve... vamos lá. Foi algo que você chegou para sua esposa e expôs para ela? Ou ela chegou para você e expôs? Ou já era algo que já vinha nascendo entre vocês mutuamente? Olha, eu vou te dizer que, assim, na verdade, sempre existe um anseio sobre minha parte, né? Eu sempre tive curiosidade em conhecer os Estados Unidos e praticamente realmente morar aqui. E minha esposa, ela sempre foi um pouquinho relutante, né? Pelo fato da família dela, né? Por ela ser muito apegada à família dela. Então, assim, foi uma conversa mesmo entre os dois e chegou realmente a uma conclusão de que não dava, né? A gente chegou num momento que, quando a gente chegou, vamos resolver a nossa vida, ou a gente fica aqui no Brasil e aceita as consequências, né? De realmente estar, às vezes, estagnados em algumas posições de trabalho, posições de vida, ou então a partir para um novo horizonte, né? Onde a gente teria mais tranquilidade, não assim, não financeiramente, mas uma tranquilidade assim de você poder sair na rua, de você poder andar livremente, sem ter nenhum risco, né? Com sua segurança. Eu já tive alguns não problemas, mas já tive alguma série de assaltos no Brasil que não foram situações interessantes, legais, que isso gera, né? Medo. Esse medo, né? Da incerteza do futuro, que imagina, né? Eu, no momento, estava com o Gabriel com 4 anos, 3 para 4 anos, o Bernardo com 1 ano de idade. E aí você pensa, e o que vai ser o futuro? Será que eu vou conseguir, né, prover eles até a idade, até 18 anos? Será que eu vou estar vivo? Porque com medo e insegurança é muito complicado às vezes. E nós estamos falando de que ano? Quando é que foi que começou? Tipo assim, isso era que ano? 2013, em volta de 2013. 2012 para 2013, foi mais ou menos nessa época. Então, a gente começou, já tem um tempinho já. Já tem uns dias já. Já. Tá. E aí vocês conversaram ali, decidiram juntar os panos. Como é que foi muitas pessoas não sabem, né? Porque quando você toma essa decisão, no caso, como aconteceu com você, existe toda uma despedida, existe, sei lá, no meu caso, por exemplo, eu saí não falando com ninguém. Não que eu estava fugindo de alguém, de maneira nenhuma. Mas é saudade, né? Eu já sabia a saudade que ia ficar para trás, né? E como é que foi, cara? Pros seus parentes dela? É muito difícil, né? Acho que particularmente falando, eu também sou uma pessoa muito apegada à minha família, por parte de pai e mãe. Minha esposa também, da mesma forma. Então, essa partida sempre é muito complicada, porque a gente deixa para trás muita coisa, né? A gente deixa para trás não só a família, mas a gente também deixa para trás sonhos que deveriam ser construídos, né? Não só pela gente, mas sim pela família, né? Porque nós fomos criados com a ideia de ter pai e mãe perto a vida inteira. E quando você quebra esse sonho do seu pai e da sua mãe de ter o filho perto, né? Isso gera um outro mundo, né? E aí eu acho que foi muito difícil pra gente, mas a gente conseguiu, né? A gente estamos aqui até hoje. Tá, e aí você foi buscar preencher o DS, aqueles negócios de DS-160, e tem o negócio do visto. Beleza, vocês arrumaram tudo. E aí, como é que foi assim? Não, nós vamos descer aqui. Ah, desceram aqui por causa do parente dela, no primo que você falando. Não? Tá, e aí vieram para aqui, chegou aqui quando? Que ano você chegou aqui? Nós chegamos aqui em 2014, mais exatamente, né, em abril de 2014. Foi até no feriado que teve, foi no Labor Day. Labor Day, justamente. Foi nesse feriado que nós chegamos. E fala para mim, para todo mundo. Eu sei como é que é. Você ainda deu sorte que você chegou aqui, ainda tava o dia bacana, né? Tudo beleza. Eu cheguei aqui com neve praticamente no joelho. Valadarense que eu sou, ali com neve no joelho, acostumado a dar murro em Pernilongo, lá em Governador. Lá. Um abraço pessoal de Governador Valadares. Lá não tem mosquito, lá tem umas aves que voam lá. E você tendo o seu primo aqui, ele te deu um suporte, como é que foi a sua chegada, a reação dos seus filhos, da sua mulher, e mais importante de tudo, era o que você imaginava ou não? Bom, no primeiro momento, eu acho que é um baque, né? Um susto para qualquer um. Eu acho que a
realidade dos Estados Unidos, né? Se você chegar, a primeira coisa, você já chega realmente num mundo totalmente diferente que você não está acostumado, né? É começar a enrolada da língua. É, começar a enrolar da língua, né? O inglês que você falava no Brasil, que você percebe que você não fala nada, né? E as palavras às vezes não saem da forma como que você quer ser entendido. Então, de início, assim, foi um pouco... Não, só respondendo a sua pergunta. É assim como chegamos, né? Tivemos esse baque, primeiramente, né? Já desce no aeroporto, já vê tudo diferente, né? Já tudo em inglês, você fala, oh, meu Deus, onde que eu tô, né? E... Assim, chegamos num momento bom, né? Que a gente chegou num feriado, então chegamos em festa, né? Todo mundo chegou, tinha churrasco pra gente, né? Então tava tudo maravilhoso no primeiro dia, né? Mas no segundo dia que aí realmente a ficha começa a cair, porque realmente começa uma vida nova. Aí, a partir desse momento que você pensa, né? O que eu vou fazer? Que eu acho que é o mais difícil, porque você tem que pegar toda a sua bagagem, nem que seja a sua bagagem de vida, a sua bagagem de estudos, o seu diploma que você tem no Brasil. Você tem que largar isso de lado e ver, e encarar a sua realidade. E pensar para qual caminho que você vai caminhar. Para onde você vai caminhar. Que eu acho que esse é o mais difícil chegando aqui. Eu acho que esse é o baque que eu acho que a maioria das pessoas enfrenta, né, ao chegar aqui nos Estados Unidos. É o que fazer, né? Eu demorei, já contei em outros podcasts onde eu participei, eu fiquei meio assim no estado de... Eu fiquei meio extasiado umas 3 semanas. Tipo, a ficha não caía. Tipo, mãe, onde é que eu tô? Sabe? Onde é que eu tô? Eu vi aqueles carros mais bonitos, eu olhava os Lincolns, né? Que hoje a gente, esses táxis aí, eu falava, meu Deus, pareciam sei lá, uns carros. Eles pareciam que eram muito maiores do que são hoje, porque você vem. Eu tava vindo do Brasil, onde os carros, na sua grande maioria, eram pequenos, devido, né? A grande maioria dos carros são pequenos no Brasil, né? Sim. Porque gasolina, então, geralmente são pequenos. Então, para mim foi um choque muito grande. Cara, então você chegou, feriado, bom pra caramba, todo mundo ali. Espetáculo. Mas quando a ficha começou a cair, ninguém tem como viver aqui sem trabalhar. Ninguém tem como viver aqui só de emoção. Como que começou? Da onde que foi que você conseguiu o seu primeiro emprego? Do que foi? E como é que foi o seu psicológico, cara? Porque às vezes a gente se vê fazendo coisas que a gente nunca fez. Nunca fez. Principalmente trabalhos braçais, né? Justamente. Conta pra mim como é que foi um pedacinho dessa experiência sua. Ok. Depois que nós chegamos aqui nos Estados Unidos, né? Eu passei cerca de um mês sem conseguir trabalho, né? E graças também ao primo da minha esposa também, que é o Capacete, né? Um abraço para ele também. E foi assim, foi ele que abriu as portas para mim do trabalho, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa de caminhão. Comecei a trabalhar fazendo warehouse parts, que é o estoquista do Brasil, né? Que seria mais na parte de peças mesmo dos caminhões. E o choque, né, foi assim gigantesco, né? Uma pessoa que está acostumada a lidar mais com uma área de vendas, de repente trabalhar num lugar onde você não tem domínio da língua, você não tem domínio do que você está fazendo, e realmente foi um choque assim gigantesco de início, né? E eu falo muito hoje eu tenho uma consciência muito maior de que se eu não tivesse vindo preparado financeiramente e um pouco psicologicamente, porque a gente não está preparado para viver isso Nunca aqui, tá. eu acho que seria muito mais difícil, né? Porque as pessoas acham que é muito fácil chegar nos Estados Unidos. Chegar é fácil, continuar é difícil, né? Porque o que me levou, né, realmente a pensar outras coisas sobre o trabalho, porque você, igual nós mesmos, desculpa até, tentar organizar meus pensamentos aqui. Assim que eu cheguei como na parte realmente do warehouse... Mas no warehouse você trabalhava... Você ficava no warehouse, né? Dentro dele. Para quem não sabe, o warehouse é um galpão, né? Um armazém. É um armazém, É um né? armazém. Lá você só ficava trabalhando interno. Você não dirigia o caminhão, não? Não. Não fazia nenhuma parte que tinha que dirigir. A única coisa que a gente poderia, assim, era manobrar as empilhadeiras, né? Mas só isso. Mas fora isso, era realmente estoquista, né? Chegava as peças, tinha que colocar nas prateleiras, organizar, etiquetar tudo, lançar no sistema, fazer todo o cronograma, né? Da empresa, né, no caso. E hispano, português, americano, e ali fala uma palavra errada, não sabe, fala com a mão.
eu falava com a mão pra caramba, me hungry, me tired. Eu parecia um índio falando, velho. Assim, a vantagem que a gente teve na companhia onde eu fui trabalhar, né? É que lá é uma miscigenação muito grande. Lá tem brasileiro, hispano. Então, onde que eu trabalhava especificamente, eu trabalhava com 3 brasileiros, 4 brasileiros e um hispano, né? E, então, assim, fora os mecânicos, né, que iam fazer, que a maioria era hispano, alguns ingleses e alguns clientes que chegavam lá no warehouse para pedir peças, algumas peças específicas, né? Mas era uma zona. Tá, e outra, sua esposa. Então você foi para esse trabalho ali, a sua esposa continuou sem trabalhar durante um tempo ou ela também arrumou um emprego? Porque tem o quesito, você veio com criança, seus filhos tinham quantos anos os dois? O Gabriel tinha 3 anos, 3 para 4 anos, e o Bernardo também tinha. O Bernardo tinha um ano e pouquinho, quando nós chegamos aqui. E vou ser bem sincero, no início. É difícil, né? Trabalhar porque... É difícil, é muito difícil. Muitas vezes você vai pagar alguém para olhar, é mais caro para você pagar do que o que ela ia ganhar. Então, às vezes, compensa ela ficar tomando conta dos filhos do que ela trocar 6 por meia dúzia, Então, muitas vezes. E muito pensando nisso, que nós chegamos à conclusão que um dos dois tinha que abrir mão. Por esse custo mesmo, né? Uhum. Porque na época, vamos supor, se ela trabalhasse de ajudante na faxina, né? Ela ganharia cerca de $80 por dia, sendo desses 80, $60 ficariam para babá, que ficaria para 2 crianças, né? Mas a alimentação ficaria em torno de $60. Então, não valia a pena, né? Não valia a pena. Vocês ia contra o nosso pressuposto, que foi trazer nossos filhos para ter uma educação melhor, ter uma base melhor, mas jogar eles na babá, eu acho que a gente não achou justo. Então, para a gente fazer isso, a gente teve que fazer alguns sacrifícios, né? Que quando você chega aqui, realmente não é Mil Maravilhas, você não ganha Mil Maravilhas. Então, você tem que se adequar realmente ao que você, dentro do seu panorama, né? E mesmo porque você vê, lá dentro desse trabalho, você tinha esses brasileiros com quem você se relacionava, Uhum. começou a já ter contato com outras nacionalidades ali, o americano, o hispano, e dentro do seu trabalho foi crescendo alguma outro tipo de oportunidade para você? Como é que era o tratamento dessas pessoas com você? Você, em algum momento, se sentiu, não vou usar a palavra discriminado, mas você se sentiu assim, caramba, bicho, tava lá no Brasil, tinha uma vida assim, assim, assado, olha, o que eu tô arrumando aqui? Porque às vezes acontece, e isso aconteceu comigo, Uhum. a gente tem a falsa ilusão de que, porque a gente está no Brasil, a gente não aceita desaforo, a gente não leva... sabe, ninguém tira farinha com a cara da gente, que eu vou resolver o negócio da minha forma. E as coisas aqui não são bem desse jeito. Não Se são você desse for jeito. resolver da sua forma, você vai preso. Você vai preso. Mete a mão numa pessoa que, estando certo, você passa errado. Em algum momento, nesse trabalho, isso aconteceu? Você teve que segurar a sua onda? Como é que era a questão Léo Brasil, Léo aqui, nessa transição? Eu acho que, assim, no primeiro momento, só voltar um pouco, realmente no início é um choque, né? Porque no Brasil a gente está acostumado a ter uma rotina de trabalho bem mais tranquila, né? Então, o Léo do Brasil, que antes chegava no trabalho às 9, né? Parava com um cafezinho às 10h30, ia sair para almoçar 12h30, voltava 1h30, às 5 estava arrumando as coisas para ir embora, né? Isso aqui não existe, né? Então, a gente não existia, tanto é que nossa rotina de trabalho era de 12 horas. Pelo menos no início, não. No início, não. Mas era uma rotina de 12 horas de trabalho. Então, a gente saía de casa às 8, saía de casa às 6h30 para chegar no trabalho, começava das 8 às 8. Nossa. Né? Então, é uma rotina um pouquinho pesada que a gente não está acostumado, né? Nós brasileiros não estamos acostumados. Que esse é o baque. Então, esse é o primeira semana você já pensa assim... Aquela parada de almoçar 12h30, o almoço... Não. Não tem... Não tem. Ó, 12h30... Filho... Parada pro cafezinho? Não existe isso, não. Esse é o susto, né? Esse é o susto, né? A primeira semana você fala assim, uau, eu vou embora para casa, não? E você chega, você dorme, você já tem que voltar pro trabalho, mais 12 horas no seu lombo, e aí você fala, aqui não tem vez, não. E voltando ao que você falou sobre sentir realmente, né, no sentido um pouquinho
No contexto no ali do seu contexto trabalho, do trabalho. às vezes conflitos. Existe. Existe porque também existe um conflito de raças, né? O hispano, ele tem o hispano, não generalizando, né? Mas alguns certos tipos da pessoal hispano, eles são muito agressivos, né? Até mesmo na fala, da forma como conversa com você. E nós brasileiros, a gente não gosta, né? A gente não gosta dessa forma um pouco mais agressiva. A gente acha que em algum momento eles querem falar alguma coisa, eles O mudam. próprio americano em si, o americano às vezes conversa com a gente e eu custei muito para poder pegar isso mesmo, porque eu já fui morar num lugar que era praticamente todo mundo americano, então Sim. para mim foi assim mais rápido. Mas às vezes o americano fala com você e parece que ele está sendo. Às vezes as pessoas, o americano é muito seco, o americano não tem sentimento. Culturalmente, eles. Não é que eles não têm sentimento, é que nós temos sentimento demais. Demais, a gente coloca emoção, né? A gente é muito mais emoção. Então, eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Você conversa com um cara que é da Costa Rica, é difícil até escutar o que o cara fala, de tão baixinho que ele fala. Você vai conversar com um cubano, parece que ele tá brigando com você. Corrone! Não é? Fui na Flórida lá, parecia que os caras iam me dar facada. Mas é o jeito dos caras. Você vai conversar com o mexicano, anda, Leandro, parece que o cara tá cantando. Tá cantando. E aí você chega aqui e não tem essa convivência e do nada você tá ali com 3, 4, 5 pessoas de países totalmente diferentes, tem que assimilar isso ainda com o seu começo. Não é fácil, não. Por isso que eu falo, às vezes o caboclo fica com vontade de arrumar a mão na cara de uma e não pode. E além disso, né? Além de tudo isso, a gente fala, né, que o nosso ito, né, nosso espanhol, né, nosso ito, né, que a gente só colocar o ito no final, que tá tudo bem, é muito diferente, né? Primeira vez que você vai conversar realmente com uma pessoa hispânica, costarriquenho, ou então hondurenho, ou então dominicano. Então, particularmente eu trabalhava com dominicano. É um outro mundo. E fala rápido demais. Fala muito rápido, fala muito embolado, fala muita gíria. Então, assim, já tive bastante brigas com ele, porque realmente você não entende a pessoa falando. Então, você tem que se virar, né? Tem que se virar e aprender. Eu não sei se você já percebeu, parece que a gente faz mais força para entender eles do que eles para entender a gente. Eu não sei se você já parou para perceber isso lá. Sim. Eu acho que até hoje, no meu dia a dia hoje, eu percebo totalmente isso. Eles não têm eles não tentam, eles não forçam para tentar entender a gente, né? Eu acho que a maioria realmente dos hispanos aqui, eles são bem... Eles não querem nem aprender, às vezes, nem o inglês, né? Eu acho que pro espanhol para eles serve, né? Eu acho que isso é uma falta de respeito, né? Falta de respeito, né? Porque eu falo que a gente tá nos Estados Unidos tem que aprender tudo. Né? Nem me fala, bicho. Tá, você ficou nessa companhia quanto tempo? Dali, o que aconteceu? Você já teve uma oportunidade nova? Ou como é que foi? Porque eu quero... As pessoas, às vezes, elas querem saber o processo. Daqui foi para ali, daqui foi para ali. Ali, pelo visto, aprender inglês, difícil, porque, né? Dali, como é que foi o andar da carruagem? Nessa empresa de caminhão que eu trabalhei, eu fiquei cerca de 1 ano. Né? Trabalhei cerca de 1 ano. E exatamente quando eu fiz 1 ano de empresa, né? Surgiu uma oportunidade de eu gerenciar um tire shop, uma borracharia, né? Em Newark mesmo, né? Onde eu continuo trabalhando ainda. Através de um amigo. Um amigo que trabalhava comigo no warehouse, saiu, foi para essa borracharia, trabalhou lá e falou assim, olha, abriu uma posição de gerente aqui. Ele falou assim, eu acho que você casa muito bem, né? Você já fala inglês, você é uma pessoa comunicativa, você conversa bem. Eu acho que você acho que você se encaixa, né? Aí foi onde que eu fui conversar com o dono do estabelecimento naquele momento. E que realmente, só um pouco mais específico, depois que eu conversei com ele já estava até acertado com uma pessoa, já, né? Ele chegou, ele dispensou essa pessoa, porque ele achou que eu me encaixava melhor nessa posição que ele estava abrindo, né? Que era realmente que a pessoa tinha que ter o domínio do inglês, a pessoa tem que ser um pouquinho mais comunicativa, uma pessoa mais despachada, né? E nesse momento você já estava falando inglês, você já tinha uma experiência boa lá com o pessoal. Sim. Pô, foi uma oportunidade muito boa para você, né? Assim, eu falo que foi o que abriu realmente as portas para mim. Porque quando você trabalha no que eu trabalhava antes, que era um warehouse, você está dentro de um lugar fechado, né? E realmente as portas... Totalmente limitado. Está limitado. Realmente as portas lá estão fechadas. Você está dentro de um armazém com 2 portinhas, você mal conversa com as pessoas de fora. Então, eu tinha muito mais contato com deliveries, né? Que vinham
com entregas que vinham e alguns clientes em si, mas você fica muito limitado. Então, realmente, até mesmo para você abrir o seu campo, né, é muito difícil. Então, realmente tem que ser por indicação, se você conhece alguém, que aí você consegue realmente abrir o seu leque, né? Vou entrar agora num assunto que eu tenho absolutamente certeza que é a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Sim. Filhos, escola. Seus filhos vêm para aqui muito pequenos, Muito pequenos. são praticamente alfabetizados aqui, né? Sim. Como que foi? Como que é? Como que funciona? Porque as pessoas me mandam mensagem, mas como é que eu vou matricular meu filho? Como é que é? Como é que não é? Lembrando sempre que você veio para um lugar onde a incidência imigratória é muito grande. Existem professoras bilíngues, etc, etc. Conta um pouco para nós como é que foi essa transição deles para cá, porque eu tô vivendo essa... Eu só fui ser pai agora há pouco tempo, então... Sim. Tem o quê? 5 anos que eu sou pai. E só agora, né, que as minhas filhas, a mais velha foi. Mas conta pro pessoal como é que não foi, as incertezas, o medo, o frio no coração. Imagina se seu filho vai para a escola no Brasil, falando a sua língua, no seu país dá um frio. Imagina no país do tio Sam. Eu acho que... Eu mesmo, né, não posso falar muito, né? Quem pode falar sobre essas frustrações, na verdade... seria minha esposa, a Laísa, né? Porque ela que foi a guerreira da casa, né? Ela que chegou, tomou isso pro peito afora e falou assim, tem que fazer dar certo, vamos olhar os meninos, né? E a primeira semana de escola, né? Eu acho que para um pai e para uma mãe é muito difícil. Eu sei. Né? É muito difícil. E ainda mais igual nós, que o Gabriel particularmente já tinha uma alfabetização em português. O Bernardo estava começando ainda realmente a falar. Então, quando o Gabriel entrou, primeira semana, seu filho chegava para você, papai, eu não entendo o que eles falam. E você fala, não, meu filho, você tem que tentar, você tem que se esforçar. Daqui a pouco você vai estar falando, daqui a pouco você vai estar entendendo melhor. É um processo de adaptação. Né? Eu acho que é uma adaptação que o pai e a mãe têm que ter, porque é um mundo novo para eles também. Né? Imagina, antes eles entendiam tudo, agora estão indo para um mundo onde eles não entendem nada. A televisão que eles assistem em casa, que eles assistem em português, não existe português. Existe só inglês. Os desenhos são todos em inglês. Então, foi um período, assim, particularmente para mim, para a Laísa, um pouco complicado, justamente por causa dessa adaptação da língua mesmo, né? Mas para eles, né? Que não entendem nada, não sabem nada. De repente, foi jogado aqui nos Estados Unidos, né? Que é essa sensação deles, né? Que eles não foram... Quem tomou a decisão foi eu e a Laísa. Eles não foram convidados, eles não foram convidados, eles foram jogados. Eles foram jogados aqui, né? Então, com isso daí, foi um processo um pouquinho complicado. Eu acho que, primeiramente, né, o sistema escolar daqui é fantástico, né? Ele é aberto, realmente, ele tem os meninos, tanto o Gabriel, tanto quanto o Bernardo. O Bernardo demorou um pouquinho para entrar na escola, que eu precisava ir para o pre-K, demorou um pouquinho, mas o Gabriel, ele tinha, além disso, além da escola, né, ela tem o bilíngue, tem o ESL, que é segunda língua lá. Segunda só para o pessoal saber, fala para eles o que é o pre-K. Pre-K eu acho que é o primário, né? Seria o primário. É o jardim. É o jardim, né? É o jardim de infância, né? E realmente aí o Gabriel ele teve esse acompanhamento, né? Nesse, se não me engano, foram 2 anos de acompanhamento, que é onde que uma professora, são 2 professoras na sala e uma delas fala outra língua. Mas isso você está falando na escola mesmo? Na escola mesmo. Não era algo particular, não? Não, isso é na escola mesmo. Então, isso que a escola fornece para os alunos, né? Então lá na escola era uma professora americana e a outra, que se for americana também, mais falava português. Justamente. E aí vai assimilando até ir acertando as arestas. Acertando as arestas, né? Porque até começar a ter um entendimento da língua, né? Que a gente só aprende na repetição, né? E realmente a escola é uma repetição. A gente repete até realmente gravar na nossa cabeça. E pronto, a gente começa a se alfabetizar através disso, né? E já o pequenininho, não. O pequenininho, ele foi diferente, né? Porque ele praticamente começou já a falar aqui, né? Justamente. Então, pro Dadinho, né? Foi muito... Assim, foi mais fácil, né? Na verdade, porque só assistia desenho em inglês, né? Conversava em casa em português, mas, assim, quando já fui para a escola, o baque foi menor, porque ele já escutava mais. Ele já tinha mais o contato, né? Então, para ele foi mais fácil mesmo, né? Tanto é que existe uma diferença lá em casa, porque onde o Gabriel ele tem
ele tem um pouco de sotaque e o Bernardo não tem nenhum. Então tem essa diferença. Cara, vou fazer uma pergunta pra você. Seus pais Sim, são vivos? são vivos. São Os vivos. pais da sua esposa são vivos? Também. Uma das coisas que dói muito é essa saudade, né? Nem se fala. E nesse momento de vir pra cá e com a vida começando, tudo acontecendo, a sua mulher tomando conta, os meninos começando pra escola, você saindo de emprego e tal. E nesse momento, a saudade chega num momento dentro de casa que o caboclo desmonta. Você Desmonta. chega dentro de casa, você pega a sua mulher chorando pelos cantos. Eu tô falando porque isso acontecia comigo. Já aconteceu com a gente Você também. sabe, Já aconteceu. da minha mãe tentar esconder que estava chorando. A minha mãe chegava para mim e falava: eu queria que vocês estivessem estudando, eu queria que vocês estivessem informados. Não era o futuro que eu queria para vocês. E eu falava com a minha mãe: escuta, em todos os momentos da minha vida, do meu irmão, você e meu pai tiveram ali por nós. Porque agora que tinha ficado ruim, que vocês viram para aqui, nós não íamos deixar você só. Né? Eu ainda tive essa glória de vir com os meus pais. Uhum. Eu não sei o que é viver longe dos meus pais, mas eu trabalho com o público e eu Sim. escuto cada história. Como é que foi assimilar isso, cara, essa distância? Olha, eu falo que saudade é complicado. A saudade, ela É terra onde abre no ninguém peito. pisa. Justamente. Para mim, é um pouco diferente da Laísa. A Laísa é mais apegada. E os pais, elas também demorou um tempo para vir aqui. Então, minha mãe, depois de um ano, minha mãe chegou a vir aqui. Minhas irmãs vieram também. Primeiramente foi minha irmã, depois minha mãe. E é um processo difícil, porque eu acho que na verdade, os piores momentos são as datas comemorativas, né? Que eu falo que é Natal, que é um aniversário, que é um momento que você quer compartilhar e não tem, né? Não tem. E às vezes uma imagem, um telefonema, isso você não consegue, isso não te abraça, né? Isso não te abraça. É bem dolorido essa ausência. A sua esposa é filha única ou ela tem irmãos? Não, ela tem meu cunhado, né? Ela tem um irmão, que é o Isaac, que mora aqui também, né? E foi assim, né? Nós viemos. E veio abrir na porta. Veio abrir a porta. 2 anos depois. 2 anos depois chegou meu cunhado, né? Meu cunhado. Então, querendo ou não, minha sogra e meu sogro ficaram abandonados, né? Que a família toda vem pra cá, né? Os 2 filhos vieram pra cá. Nossa senhora, meu Deus do céu. Tá, e aí lá no seu trabalho, você foi, consequentemente, atendendo vários tipos de clientes. Brasileiros, portugueses, que aqui é uma incidência de uma comunidade portuguesa muito grande. Aliás, os portugueses chegaram aqui muito antes que nós. Português, eu tenho amigos portugueses aqui que vieram aqui para a década de 50, de 60. Quando nós achávamos que nós estávamos chegando mais uma vez, eles chegaram primeiro. Né? Até no Brasil eles chegaram primeiro. E desses clientes, cara, que você atende, né? Conta um pouquinho para nós como é que é atender outras pessoas de outros lugares. Lidar com o público é difícil, né? Muito difícil. Eu que o diga. Conta um pouco pro pessoal como é que é, cara. Tá num país diferente, numa cultura diferente, atendendo pessoas de culturas de todos os lugares do mundo. Olha, é um desafio. É a primeira coisa, assim, como eu e você, né, vivemos isso no nosso dia a dia, é um desafio. Porque, culturalmente falando, o brasileiro, ele tem uma forma diferente de negociar. O brasileiro é aquela pessoa mais amorosa, mais receptiva. Então, muitas das vezes, por exemplo, você não consegue passar isso, por exemplo, para um americano. Você não consegue tentar trazer ele para você, sabe? O americano ele é um cliente direto. Ele não quer saber de meia curva, ele quer saber o que oferece para você, o que você consegue oferecer para ele, se isso vai dar algum retorno para ele, se isso se vai ter uma, se você vai ter se o produto que você está vendendo vai ter uma garantia, o que ele pode usar, o que ele não pode usar. Ele é muito direto nas negociações. Já o público hispano, ele se assemelha muito a gente. O português também, né? Só que o português ele é um pouquinho direto, né? Eu falo que às vezes até a nossa versão
sem educação, né? Que é direto, não quer conversa, meio bruto. Mas quando vira amigo da gente Quando também é pro resto da vida. É pro resto da vida, são pro resto da vida, isso é verdade. A gente não pode reclamar. Eu tenho alguns amigos portugueses que são pessoas fantásticas, mas são pessoas muito, muito diretas, né? Também. Acho que inclusive, esses dias eu fui num restaurante português, menino. A qualidade dos restaurantes portugueses são Olha, maravilhosos. eu nunca fui a Portugal, mas quero ir. Amigos portugueses, quero conhecer a terra de vocês, porque tem muitos amigos portugueses, mas, rapaz, a culinária portuguesa é um negócio à parte. Fantástica. Olha, eu fui lá com um amigo meu, o Rodrigo, que estava aqui, o Rodrigo Santa Fé, e voltei lá mais umas 2 vezes, cara. Fica lá em Clinton. Uhum. Restaurante sensacional, muito bacana. E eu falei lá com o dono, falei, rapaz, eu saio de lá para vir comer aqui, não desfazendo dos restaurantes portugueses que tem aqui, que são maravilhosos também. Mas aqui fica muito cheio, né? Para quem não conhece, gente, Newark é uma cidade que tem uma incidência migratória muito grande. E tem muitas pessoas, virou ponto de referência culinária, né? Então as pessoas saem de diversos pontos para vir comer aqui, porque literalmente você come comida de todo lugar do mundo aqui nesse lugar. Aqui é fantástico isso. Você pode ir de qualquer lugar, e bom. Então, com isso, os restaurantes ficam bufados, principalmente no final de semana. Então, fui lá agora nesse domingo com a minha família lá em Clifton. Chama Portuguese Tavern. Uhum. Cara, bom demais da conta, viu? Eu falo, os restaurantes portugueses são fantásticos, né? Acho que a culinária aqui realmente em Newark, né? Também é uma coisa extraordinária. De frente para a minha mecânica, né? Ela tem chinês na esquina de baixo, eu tenho um brasileiro. Do outra esquina já tem um português. Então eu falo que realmente é bem eclético, né? Uhum. No Nurcão, né? Léo, já arrependeu de ter vindo? Já pensou em voltar? Assim. O que passa na sua cabeça? Igual, tentaram me matar aqui, tentaram matar o meu irmão em 2005. Naquele momento foi muito difícil para nós. Para quem não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui no YouTube, chama Tentaram Me Matar nos Estados Unidos. Corre lá e vê. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você acompanhar. E naquele momento que eu passei por essa experiência, eu já havia sofrido violência no Brasil. Sim. Não na mesma intensidade, mas cheguei a ter arma na minha boca, quebrou meu dente também com arma, levei tapa na cara, esculacho, me roubaram minhas coisas. Meu pai foi trancafiado no porta-mala do carro, com arma na cabeça da minha mãe. E foi muito presente a violência para nossa família lá no Brasil. Mas ela aconteceu aqui também e naquele momento nós cogitamos voltar. Mas a gente parou e viu que aquilo apenas tinha acontecido uma fatalidade. Eu estava num lugar errado, na hora errada, e aconteceu. Cara, como é que vocês lidam com esses conflitos? Porque eles existem, eles vêm e dão um soco na gente que derruba. Vou te ser bem sincero, eu acho que qual imigrante nunca teve o sonho, né? É o sonho, né? De voltar para sua terra, né? Voltar para o Brasil, no caso. Eu acho que, para mim, a primeira vontade foi no dia que eu teve uma nevasca. Eu tive que voltar a pé. Voltar, assim, caminhar cerca de... Eram 2 quilômetros do meu trabalho até a casa. Realmente caminhar, você empurrando neve, com neve na cintura, você chega a pensar algumas coisas. Você pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? O que me trouxe aqui? O que eu faço? Qual é esse motivo que faz eu continuar aqui? Né? Que é difícil. É difícil. Que você abandona muita coisa, né? Você deixa muita coisa para trás. E você passa por alguns desafios. Isso faz você pensar, né? Faz você pensar na sua vida, o que você quer, se realmente é aquilo que você quer continuar aqui, porque tem dias que realmente dá vontade de desanimar, de desistir mesmo, voltar. E mais com relação aos filhos, né? Porque quando os filhos começam a ter algumas dificuldades, e com certeza você vai ter que passar por algumas ainda. Eu já passei por né? algumas, já. Você passa por algumas, até mesmo uma dificuldade de ir no médico, né? Porque, por mais... Aqui, existe uma deficiência muito grande, viu, gente, dos médicos, viu? Você pode perguntar para qualquer mãe aqui, qualquer mãe vai te falar a mesma coisa. Os médicos daqui são bem difíceis, viu? E os pediatras que falam português são disputados no tapa, no grito.
eu custei para poder colocar as minhas filhas. O pediatra dela era esse que era aqui em frente, aqui, o doutor Ricardo, né? O português. O irmão do meu amigo. Porém, ele se aposentou e a minha esposa não fala inglês ainda direito. Então, para ela, é tipo assim, por mais que a gente aprenda a falar inglês, não adianta. A nossa língua mãe, nós nunca vamos nos abandonar na nossa língua mãe. Você vê, eu tô aqui há 22 anos, falo português, não fico falando eu estou aqui porque eu viver muito tempo. Olha, se você é um desses brasileiros que fala que está aqui porque está muito tempo para falar assim, olha, eu tenho que te respeitar, mas eu não consigo entrar na minha cabeça. Eu fui alfabetizado em português, fiquei no Brasil até os meus 19 anos, falo normalmente português. E há errado ainda, porque ainda falo nós vai, nós vem, nós fica, trem bom demais da conta. Só porque um bom mineiro da gema tem que falar, né? Tem que falar. Então... mas é complicado, bicho. Não, eu acho bastante complicado. O que eu venho assim... O que eu venho, né, diariamente vendo, na verdade, são os desafios que nos trazem aqui, né? O que traz? O que leva, por exemplo, o Rodrigo a sair de casa, né? O que me leva, por exemplo, a sair de casa? E são coisas que... o que o brasileiro vem buscar aqui nos Estados Unidos? Uma qualidade de vida melhor, realmente uma segurança, buscar um conforto, né? Às vezes um conforto que você não conseguiria no Brasil. Então, tem que ter propósito, tem que ter objetivo, né? Tem que ter um objetivo de ter algo melhor, né? Você já chegou a ir para o hospital, aconteceu um acidente com você? Não acidente, mas de você precisar de uma assistência. Sim, e de acontecer de você ir e falar, meu Deus, que diferença, porque o atendimento é precário em algumas coisas por sermos imigrantes, mas você não morre, não. Passa o resto da vida pagando conta. Você passa o resto da vida pagando conta. Você passa uns 2 aninhos pagando conta de hospital, viu? Mas morrer por falta morrer você não morre, não. Que até é uma coisa que eu acho muito fantástica aqui. Se você tem alguma deficiência em falar, né, do que você está sentindo no hospital, ele te oferece um tradutor na hora, né? Realmente isso é fantástico. Eu já precisei alguma vez de ir na emergência e se eu não me sentisse confortável falando inglês, era só fazer o pedido, né? Eles pegam, nem que seja um tablet, um intérprete, para passar o que você está sentindo para o médico, né? Para o profissional. Então, realmente, quando você precisa, é difícil às vezes, mas você não morre. Aqui você não morre. Eu acho que isso que é bem interessante aqui. O pessoal fala que Newark é uma cidade muito violenta. Geralmente quem fala isso parece que tem a memória um pouco curta. Esquece de onde a gente veio, né? Eu, na minha humilde opinião, acho que quem mora no Brasil mora e se adapta em qualquer lugar do mundo. Concordo. Dentro do contexto, na minha concepção, dentro do contexto da onde a gente vive, realmente Newark é, sim, uma cidade relativamente bem mais violenta do que Kearney, Harrison, que são cidades aqui nessa circunferência. Em algum momento, lá no trabalho que você estava, vocês já foram roubados? Já aconteceu algum tipo de ameaça, de mostrar arma, alguma coisa assim? Não nesse ponto, mas já roubaram já meu laptop em cima da minha mesa, né? Já entraram nessa borracharia onde eu trabalhei. Eles roubaram o laptop, né? Deixaram o laptop em cima da mesa, tava trabalhando. Chegaram 2 pessoas, uma chegou, me puxou minha atenção, eu saí para fora para conversar com a pessoa, a outra pessoa entrou no office, pegou o laptop e foi embora, né? Mas são coisas que acontecem, né? Que a gente realmente está aberto, né? Acho que todo dia, né? Todo mundo está propenso a isso, né? Legal saber também, tipo assim, eu ainda vim do Brasil para aqui e acabei culminando no que eu fazia lá mesmo, que lá nós também tínhamos loja de carro e eu acabei ingressando na mesma coisa que eu fazia. Mas até eu chegar na loja de carro, eu fui pedreiro, pintor, fotógrafo, eu exerci de vários tipos de tarefas que eu nunca na minha vida sonhava em fazer. Sim. No seu caso, hoje você praticamente virou um mecânico. Sim. Sem nunca na sua vida, nem nos momentos mais loucos dos seus pensamentos, você achava que isso um dia fosse acontecer. Você não se pega pensando nisso de vez em quando, cara? Sim, na verdade, olha, eu falo que é engraçado como é que é a vida, né?
conversando há alguns anos atrás, eu e minha esposa, um dia eu já falei com ela, putz, um dia eu gostaria de ter uma mecânica, trabalhar numa mecânica. Eu gosto, Uhum. né? Meu pai, quando mais novo, ele tinha uma mecânica no Brasil. E eu sempre me interessei, né? Só que eu nunca me atinei, né? Pelo fato, né? Mas a partir do momento onde que, depois de ter esse momento com minha esposa e passaram-se anos, é loucura, né? Porque eu também vim da área comercial. Nunca esperei que o Léo mesmo virasse um mecânico, né? Eu nunca tive para mim isso. Então, é um baque, né? Você muda a sua vida. E nessa altura do campeonato, né, que nós já contamos aqui várias coisas, sua esposa, depois de um tempo, o que que ela conseguiu, ela se achou em algum lugar, os meninos depois já estavam encaminhados na escola, e como é que foi ela? Porque a gente já viu aqui que você já estava muito bem encaminhado, apesar dos pesares, apesar dos perrengues, e ela, como é que foi a trajetória dela? Bom, a trajetória dela foi... Eu falo que ela é uma pessoa maravilhosa, guerreira. Porque ela... Travou para falar, hein, brother? Porque você lembra da história, né? Porque realmente é muito complicado você estar em um país onde que, às vezes, realmente, ela se abdicou praticamente de 7 anos da vida dela para realmente tomar conta das crianças, né? Para tomar conta, enquanto um trabalhava, o outro, né, tomava conta realmente das crianças. E é um trabalho muito árduo, né? Eu falo que hoje eu vejo, eu não tinha essa percepção como tenho hoje, mas é um trabalho, assim, que eu falo que é muito mais fácil você pegar sua maletinha e trabalhar, sair para a rua para trabalhar, do que você ficar em casa cuidando dos filhos. Que você carregar esse peso da educação, esse peso de realmente de você formar uma pessoa, realmente tem que ser uma pessoa muito, muito centrada, uma pessoa muito... Formar um ser humano é muito difícil, né? Então, assim, depois desse tempo que os meninos agora começaram realmente, como diz, né? Todo mundo começou a caminhar. Tá falando inglês Fala igual, inglês. tá igual passarinho Igual cantando, né? passarinha, né? Eles começaram, então, a Laís, ela se encontrou, né? Mas há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, ela optou por fazer o curso de massagem, né? E nessa trajetória dela, ela fez essa trajetória, ela começou a estar trabalhando para os outros, ela conseguiu abrir a sala dela, né? Então, trabalhar com o que ela gosta, né? Então, ela se especializou, tirou a licença dela, abriu uma sala. Então, assim, é um momento onde que ela está galgando ainda, né? Mas eu falo que hoje eu tenho para ela realmente todo o meu assim, orgulho é nela, Uhum. porque ela foi uma pessoa que abdicou realmente dos sonhos pessoais para realmente buscar a família, né? Aí hoje ela colocou querendo a família um pouquinho de lado para focar no pessoal, né? Que é onde que ela tem a empresa dela hoje de massagem, tá indo bem, graças a Deus, né? Caminhando, né? E os pais não ficam tentando, vem embora, o que vocês estão fazendo aí? Vem pra cá, estamos com saudade. Ou eles realmente veem que é melhor para vocês na altura do campeonato, influencia muito se é que acontece, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas também que quem fica acaba falando, não, vocês têm que ficar mesmo e tal. Como é que é a relação deles hoje, depois desse tempo todo? Olha, no início eu acho que todo pai, toda mãe, né? Eu acho que eles tentam, né, fazer com que Que é você os filhos debaixo das debaixo asas. das asas, né? Eu acho que durante uns 2 anos eles ainda realmente se Relutaram. questionaram, relutaram. Mas eu acho que só após realmente minha mãe chegar aqui e ver, não, ele tá bem, né? Mas mesmo assim ainda ficou um bom tempo. Por exemplo, minha mãe ficou bajulando minha orelha um bom tempo ainda, falando, ó, Léo, você não vai voltar não, meu filho? Não te perguntei se tem irmãos também? Eu tenho 2 irmãs mais velhas. E as duas estão lá? Não, as 2 estão em Belo Horizonte. Então, pelo menos, eles ainda têm ainda um aconchego. Não que um filho tampe o espaço do outro. Não. Mas no caso da sua irmã, do seu sogro e da sua sogra, por exemplo, ficaram a ver navios. Ficaram a ver navios, né? Ficaram sem ninguém, né? Ó, sogro e sogra dela, me perdoa que eu tô falando isso, mas eu só tô contando aqui, não sei, não, pelo amor de Deus. Eu falo que, eu particularmente, todo mundo veio já, menos meu pai. Tem medo de voar? Com certeza tem medo de voar. Não fala, né? Mas tem. E abre um buraco.
né? Porque, querendo ou não, eu sou o caçula. Então, a referência, querendo ou não, minha vida inteira foi meu pai. Então, isso abre um buraco para mim gigantesco. Então, eu falo que, só voltando no aspecto da saudade, às vezes isso aperta. Do momento, sabe? De um abraço. Putz, realmente, quando você tem referência, às vezes, com meu pai, é puxado. Porque você sente falta, né? É complicado. Cara, nesses... Ok, quanto tempo que você já tá aqui? São 8 anos, 9 anos? 8 para 9, é. 8 para 9. Leonardo no Brasil, Leonardo nos Estados Unidos. Estamos falando aí de quase 10 anos já, vamos pôr, né? Ou 9 anos, vamos pôr. Deu uma rota aqui. Depois eu corto. Questão... Peraí que eu vou voltar aqui, que o bicho tô rotando demais. Essa vai pros... Leonardo de antes, Leonardo agora. As pessoas não fazem ideia do tanto que amadurecemos saindo fora da nossa bolha, né? Parece que um dia equivale a 10. Você, às vezes, não olha para você. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô lá na loja, às vezes eu tô fazendo alguma coisa assim, eu paro, aí eu fico assim, meu Deus do céu, como que eu amadureci, como as coisas me trouxeram até onde eu tô agora. Você não se pega pensando assim, cara? Creio que sim. Eu acho que muito, na verdade, né? Porque se você fizer essa pergunta para você, o que o Rodrigo, o que o Léo se vê, onde você se vê daqui a 5 anos? Eu acho que no Brasil você saberia responder essa pergunta. Aqui não. Aqui ela é construída diariamente, né? Eu falo que aqui nos Estados Unidos ele te ensina a construir isso diariamente. Então ela te molda seu caráter, te molda sua personalidade, porque a vida se torna um pouquinho mais justa, mais dura, fazendo com que você realmente mude, né? Expanda o seu conhecimento, né? Então, eu falo que mudou muito. Mudou muito. O Leonardo realmente... O Leonardo que eu te falo que de 2 anos atrás, que antes de... Que era realmente trabalhar numa borracharia, o que hoje trabalha numa mecânica, esse Léo é totalmente diferente daquele que estava lá atrás. Entendeu? Uma pessoa que era... Por exemplo, que eu tinha algumas limitações, hoje eu já não tenho mais essas limitações. Eu falo porque realmente é um aprendizado, é galgar um degrau de cada vez, um degrau por dia. Porque até então a gente estava falando que você estava trabalhando nessa oportunidade, nessa Sim. borracharia, e depois chegou no ponto que você está hoje, né? Sim, justamente. E hoje não é só mais a borracharia, né? Tem outras coisas envolvidas, né? Eu, na verdade, 2 anos atrás, teve foi vendida a borracharia onde eu trabalhava, né? E eu tenho um parceiro maravilhoso que ele abriu as portas, né? Ele ofereceu para mim uma parceria, onde que a gente fosse trabalhar junto, crescer junto, e devo muito a ele, putz, né? Meu querido amigo Mazinho, né? E eu falo que quando ele me ofereceu essa oportunidade, foi quando eu falei, realmente, ou eu pego, ou eu não sei o que eu vou fazer. Porque era um pós-Covid, né? Eu acho que estava todo mundo numa incerteza muito grande, e com essa opção, com essa oportunidade que ele me ofereceu, eu achei que seria, putz, realmente a minha hora. Porque são portas, né? Portões, São né? portões, né? Você mencionou o Covid. Como é que foi, cara, para vocês? Como é que foi? Lá na loja fechou. Uhum. Eu estava passando por o pior momento da minha vida com meu pai. Você que conheceu o meu pai. E como é que foi para vocês lidar com esse momento aqui? Imagina lidar com isso fora do nosso país. Lidar lá já foi difícil. Já foi difícil, como é que foi, né? para vocês? Como é que foi os seus filhos? Esse trancafiamento que a gente sofreu aí. Como é que você passou por esse momento? Eu acho assim, não acho, né? O que eu vivi, né? Foi um momento muito difícil. Eu acho que não só acho que no pessoal, eu acho que familiar também, ele foi muito judiado, porque eu falo, o homem e a mulher, ele precisa de sair. Eu acho que, então, você lidar todo dia com a sua mulher, com a sua esposa, com a sua namorada, não dá certo. Não é que não dá certo, né? Mas é porque as diferenças... Ambas, né? as partes precisam do seu próprio espaço. Do seu próprio espaço, justamente. Eu acho que eu acho por isso que
e deu esse pico recorde, né, de divórcios, de separações. Eu consegui passar sem de você, também, né? velho. Amor, eu te amo, tá? Tamo junto. É só pra garantir, né? Só pra garantir, né? Mas Ai, meu Deus foram do 2 anos céu. muito complicados, né? Imagina, né? Eu acho que todas as empresas sofreram. Nós vendíamos, só para você ter noção, em questão de números, né? Nós vendíamos cerca de 80 a 100 pneus por semana, em dado momento, e de repente isso gerou para 20 pneus um mês, né? As pessoas pararam, não estava girando dinheiro. E a gente não fechou, porque a gente era Basic Service, né? Então a gente continuou aberto, mas assim, foi um momento assim muito complicado. E tenho muitos amigos meus também que não trabalhou, não conseguia trabalhar, não tinha como trabalhar, não tinha trabalho, não podia trabalhar. Então foi um momento muito complicado, né? Pessoalmente falando, e por toda uma incerteza, por todo o medo, né, do Covid, foi bastante complicado, até mesmo para a gente começar a lidar, né? Tinha muita coisa que a gente não conseguia lidar. Na verdade, quando a gente sai de casa, a gente foge dos nossos problemas também de casa. Então, quando a gente foi pro Covid, todo mundo teve que aprender a lidar com eles, né? Teve que aprender a lidar, dar de cara com os problemas, né? Cara, uma pergunta que muita gente me faz, eu acredito que já deve ter feito pra você, e talvez você mesmo já deve ter feito pra você mesmo. Pensa em voltar pro Brasil? Esse tópico é discutido entre você e sua esposa? Ou ainda é muito cedo ainda pra pensar nisso? Nossa. Se não pensava, vai pensar agora. Na verdade, você não pensa, né? Porque o nosso propósito, não meu, né? O nosso foi dar uma condição melhor para os nossos filhos. Esse foi o gatilho, então. Esse foi o nosso gatilho. Desde né? o início, Desde o foi início. A principal motivação. Motivação. Talvez se você não tivesse os filhos, então você não teria vindo. Não, creio que não. Creio que não. Eu acho que 100% de certeza que não. Nós tínhamos uma vida boa no Brasil, né? Por mais que às vezes no Brasil, por mais que a gente esteja apertado, não tenha dinheiro, mas a gente não deixa de viajar, a gente não deixa de estar junto com a família, ter um churrasco no final de semana. Então, eu acho que o gatilho que realmente fez eu vir para os Estados Unidos foi meus filhos, né? Uma vida melhor para eles. E abandonar isso neste momento seria muito egoísta da minha parte. Outra coisa, eu tô falando, imagine, eu tô aqui 8, 9 anos, eu tendo que abdicar eu vou tirar meus filhos que estão alfabetizados já praticamente em inglês. Eles falam português em casa, mas falam o português misturado, né? O português com o inglês. Eu vou tirar ele dessa condição de falar totalmente inglês, vai para o Brasil, onde ele não tem alfabetização em português, não sabe escrever o português. Assim, fora que existem outros aspectos, né? O psicológico também, que seria, seria totalmente muito abalado. Então, eu acho que não seria justo com eles, né? Então, eu acho que se a gente se propôs lá atrás a dar essa vida melhor para eles, dar essa condição melhor para eles, eu acho que tem que segurar o rojão. É interessante você falar sobre falar ambas línguas e que esse vídeo sirva para você que mora aqui nos Estados Unidos, né? Se você já está aqui, tem filhos, pelo amor de Deus, não cometa o erro que muitas pessoas cometem em não conversar com seus filhos em português dentro de casa. O inglês eles já vão aprender naturalmente. É muito importante que seu filho domine a língua dele e a língua que ele vai. As minhas filhas são nascidas aqui, tá? Elas são nascidas aqui e eu faço questão delas falarem português. Porque pro futuro, cara, é muito bom você falar duas línguas. É muito bom. É um diferencial muito, muito grande na hora de você arrumar um emprego, na hora de você se destaca diante dos outros quando você fala mais línguas. E ainda falando de pequeno. Então, meus parabéns por você ser um pai e ter uma esposa que também bate em cima disso, porque eu vejo clientes chegando lá na loja e são crianças, são crianças que nasceram no Brasil, vieram para aqui com 5, 6 anos, já tinham o seu pedigreezinho lá brasileiro e simplesmente não falam mais. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é porque eu não faço isso, mas fica a dica para você, pai e mãe, tome cuidado e tipo assim, às vezes acha bonitinho falar inglês. Eu falo com as minhas filhas em português dentro de casa.
inclusive livros que agora eu tô lendo para minha filha, Sim. eu leio livros para ela em português. E ela prefere falar inglês porque ela passa o dia inteiro na passa o dia escola inteiro na falando escola. inglês, mas chega dentro de casa, é português. Tanto é que na nossa casa realmente a gente só fala português dentro de casa, né? Mas e só voltando ao aspecto que você está falando, né? É pior ainda os pais que ainda falam inglês com os filhos. Então eles parece que querem matar o português, né? Termina de enterrar mesmo. Terminam de enterrar o português. Fala inglês, pá. Tipo assim, você quer aprender? Ok, você vai buscar ferramentas para falar inglês. Não tenta usar o seu filho como uma âncora, porque você está matando o seu idioma, né? E isso daí abre uma barreira quando, querendo ou não, sua mãe te visita, quando sua tia te visita, quando seu primo te visita, porque vai virar aquela pessoa que não consegue conversar, que não consegue se interagir, porque não tem o domínio mais da língua, né? Esquece, a palavra some. E realmente some. Seus parentes, quando vieram aqui, ó, os parentes da sua esposa, quando vieram aqui, Sim. não quiseram ficar, não ficaram assim, nossa, mas aqui é bom. Como é que foi, cara, eles aqui com... Porque, na realidade, eles já tinham vocês já estruturados para levar para conhecer. Aquela história, vamos lá nos prédios, sobe, desce, vai na estátua. O passeio que a gente faz com os nossos parentes Todo quando mundo eles faz, vêm né? aqui. Os que fizeram com a gente lá atrás, né? Uhum. E como é que é essa história quando eles vieram, quando vêm? Como é que eles lidam com isso? Você acha que eles ficam balançados ou não? Assim, particularmente, acho que na minha família e da minha esposa, eles não têm mais essa... Na verdade, eles vêm realmente para passear, Essa né? ambição, né? Essa ambição, né? Porque, assim, minhas irmãs são muito bem estruturadas no Brasil, meu pai e minha mãe também são muito bem estruturados, meu sogro e minha sogra também são. Então, assim, não depende exclusivamente de gerar uma renda, né? Vim para cá para gerar uma renda, então não tem necessidade. Então, eles vêm mais para passear mesmo, né? Quando vem, por exemplo, vem meu sogro, minha sogra, minha mãe, minhas irmãs, fico aqui na minha casa 1, 2, 3 meses, né? Para tentar matar um pouco da saudade, né? Que eu falo que é dura às vezes, né? Se você fosse enumerar para mim aqui o momento mais difícil que você viveu nos Estados Unidos, o que você diria para mim? O que bateu assim em você? Você falou assim, nó. Algo que marcou a vida sua, ou você pessoalmente, ou você como casal, ou como família. Olha, são alguns momentos, né? Mas eu falo que se torna difícil, na verdade, é quando o seu filho mesmo, ele fala, papai, vamos voltar pro Brasil? Eles falam isso? Falam, o meu mais velho fala. Nossa, pai, eu queria tanto voltar pro Brasil. E aí? O que você vai falar? E o que você fala com eles? Porque é complicado você explicar para uma criança, hoje não, hoje o Gabriel é um pouquinho maior, ele entende um pouco mais, tem 13 anos, o Bernardo tem 9 hoje. É complicado. É complicado você explicar isso para ele. Explicar o porquê, realmente o por trás da história toda. Então eu falo, o pai, a mãe tem que ter muito discernimento, né? Neste momento, para falar assim, olha, filho, não é o momento, eu acho que aqui você tem tudo. Você tem uma escola boa, você tem amigos aqui. E lá no Brasil você tem que começar tudo de novo. Mas ele fala, aí eles matam a gente, né? Mas lá tem a casa da vovó, né? Que, realmente, casa de vó é casa de vó. Aí não tem preço, né? Não tem, não. Viu? Não existe preço, né? Não existe preço para casa de vó. Mas a gente sabe que não é só a casa de vó, né? Existe todo um mundo por trás que não é só casa de vó, né? Porque casa de vó é casa estragada, né? Faz tudo que quer, vê tudo que quer, come tudo que quer. Mas não é só isso, né? Tem um estudo, tem um trabalho que ele não vai conseguir, assim, às vezes realmente vai struggle, né? Vai esquecer algumas palavras mesmo. Aí vai sufocar, vai se tornar difícil, né? A caminhada dele. Porque hoje no Brasil, hoje você ter uma faculdade no Brasil hoje não é nada. Porque antigamente, quando a gente fala em questão de 15, 20 anos atrás, você tinha uma faculdade, era realmente um sinônimo que você ia ser uma pessoa que poderia se dar bem. Uhum. Hoje você ter uma faculdade no Brasil é a mesma coisa que você ter um terceiro grau. Realmente não tem nenhum peso, né? Então a pessoa tem que tirar 2, 3 faculdades, ter um MBA, falar 5 línguas, né? E para ter um diferencial. Então, eu acho que aqui ele teria um mundo muito vasto de oportunidades, às vezes com menos investimento. Se você fosse dar conselhos para quem está vendo esse vídeo e um dia tem o ensejo de vir morar aqui, como você trouxe a sua família para morar e passou todos os perrengues que passou e está aqui hoje,
talvez algo que você não fez ou fez de uma forma diferente. O que que você diria, o que que você daria como conselho para essas pessoas que querem um dia vir aqui? Eu acho que a palavra mais correta seria objetivo. As pessoas, porque assim, com as pessoas que eu já me relaciono no meu dia a dia, pessoas que já trabalharam comigo, é, todos vêm, muitas das pessoas aparecem aqui, o que você vai fazer aqui? Não sei, eu não sei. Chegou aqui nos Estados Unidos porque, não, porque meu parente estava aqui, eu vim aqui ver como é que é. Eu acho que quando você não tem um objetivo, Assim, bicho, né? assim, e é assim mesmo, e não é uma nem duas pessoas, não, eu tô falando de muitas pessoas. Muitas pessoas. Pessoas, assim, adultas, pessoas com famílias, falam assim, qual que é o seu objetivo? A pessoa viver. Então, quando você não tem objetivo, tudo vira papel, né? Tudo vira papel, tudo se rasga, né? Porque se você não tem objetivo, você não tem propósito. Então, E quando vocês vieram também para cá, vocês se planejaram bastante, né? Foi um planejamento ou não? Não, foi não. Foi mais no peito, na raça? Foi no peito na raça. Não no peito, não tanto assim, né? Existe realmente, porque eu falo, outra coisa, um outro aspecto é a pessoa ter um planejamento. Um planejamento, assim, não que eu falo, mas planejamento financeiro mesmo. Porque se você for olhar, eu falo com as pessoas, olha, eu fiquei praticamente um mês sem trabalhar quando eu cheguei aqui. Depois, quando você consegue o trabalho, aí, querendo ou não, com a ajuda do primo da minha esposa, realmente eu fiquei na casa dele um mês ainda, né? Hoje eu vejo que isso realmente, eu sou muito grato a ele por isso. Ele me deu esse suporte. Mesmo assim, depois que eu fiquei um mês sem trabalhar, eu ainda tive... Você, querendo ou não, você sai desse um mês, você conhece os lugares, então você vai gastando. Depois você tem que alugar uma casa, dar um calção de uma casa, tem que comprar tudo. Ainda bem que o calção é pouquinho, né? É pouquinho, né? Quanto que... Só para o pessoal saber, quanto que você teve que dar para poder entrar na sua casa quando você alugou ela? Bom, na verdade, eu tive uns anjos também nessa minha caminhada aqui, né? Uhum. Mas na época, né, na verdade, foi um aluguel e mais um aluguel, né? Então, um depósito. Mas o que não é praticado hoje, né? Hoje é 1,5, né? Seria um aluguel e meio de depósito mais o aluguel da casa. Então, vamos supor, hoje a média de uma casa que a gente vê aí está em torno de 2 quartos, de $2.000. Então, você tem que estar com quase... 4,5. 4,5 para você entrar na casa. $4.500 para você 4 não, entrar. 5, né? 5 mil, né? 5 mil, isso mesmo. Isso só... Só para entrar. Só para você pegar a chave, né? Você não tem colchão, você não tem, você não tem sofá, você não tem nada. E você tem que comprar tudo, né? E isso não tem como você não consegue protelar. Porque você precisa de um lugar para dormir. Você precisa de cozinhar, você precisa de ter uma vida. Então, você realmente tem que se planejar. E graças a Deus, assim, naquela época, quando eu vim, os seus 9 anos atrás, a gente desfez da casa inteira, né? Tinha carro, vendi minha casa inteira. Teve acerto realmente na minha empresa. Então, a gente conseguiu montar um montante bacana pra gente segurar as pontas aqui pelo menos um tempinho, né? Mas eu vou te falar, viu? Depois, passou 3 meses, acabou. Porque realmente, com depósito da casa, pra você fazer todo esse trâmite, você gasta dinheiro todo. Você vem para os Estados Unidos, você, sua esposa e 2 filhos pequenos. Vim para aqui com 5, 6 mil dólares, nem vem. Nem vem. Não. Vai passar a necessidade. Vai passar. E eu falo especificamente hoje, né? Hoje. Tá mais caro. Hoje está mais caro. Além de estar mais caro hoje, o emprego hoje não está tão fácil assim, né? Hoje, principalmente hoje, com uma suposta crise que está entrando, né? Com uma recessão que está entrando, tá mais difícil o emprego. E isso eu venho acompanhando porque eu vejo pessoas que procuram emprego, vão lá na minha mecânica procurando, olha, você está precisando de algum mecânico, você está precisando de algum ajudante. E assim, antigamente, a reincidência, por exemplo, no ano passado, eu recebi em torno de 5 pessoas procurando num mês. Teve 2 semanas atrás, passaram 23 pessoas procurando emprego. 23 pessoas? 23 pessoas. Aí que você vê o quão alarmante é. Porque pessoas que falaram comigo, nossa, eu tô 3 meses sem trabalhar. Outros que falam, tô 1 mês e meio sem trabalhar. Então, é muito complicado. E como é que você fica 1 mês e meio sem trabalhar? E ainda se tiver família, bicho? Se tiver família, é bem complicado. E, assim,
como eu e você fazemos negócios juntos, a gente vê como o mercado hoje tá muito estranho. Tá flutuante demais. Tá flutuante, né? Você tem que segurar. Você tem que, realmente, você não pode contratar. Você tem que manter o pezinho no chão, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Porque o mercado tá muito estranho, tá muito inseguro, né? Então, as pessoas, quando vão, por exemplo, quando vão na mecânica, antigamente, as pessoas vão supor, vou fazer uma revisão no meu carro. A pessoa, não, você pode fazer tudo para andar seguro no meu carro. Hoje em dia, o cara vai na revisão e fala assim, olha, eu quero fazer isso especificamente e todo orçamento que você passa é caro. Não importa. Você fala que a pessoa vai gastar $100, a pessoa fala é caro. Porque realmente o dinheiro hoje tá difícil. Né? Hoje em dia, você não consegue ir no mercado com $100 hoje. Hoje $100 no mercado não é nada. E você com família, com $100, você não consegue. Você faz uma janta às vezes. Sabe o que eu tenho saudade? Eu tenho saudade quando você ia no... Tem um supermercado aqui, gente, chama ShopRite. Eu ia no ShopRite com a minha mãe, meu pai e meu irmão fazer compras. E nós enchíamos 2 carrinhos com $250. E hoje, com os mesmos $100, você sai com as bolsas na mão. Na mão. Não enche carrinho. Na mão. Isso, você sai na mão mesmo. Hoje teve uma mulher lá na loja, ela, nossa, mas esse carro aqui 2 anos atrás era tanto. Eu falei assim, mas 2 anos atrás também o leite era tanto, o aluguel era tanto, era tudo tanto, a gasolina era tanto. Aí ela, menina, é mesmo, não é só o carro, as coisas, a taxa de juros era melhor, era tudo melhor. Era tudo melhor. Você lembra? Nossa, então assim, ai, meu Deus do céu, eu gostaria que algumas pessoas que eu tenho lá no Brasil, alguns primos meus, alguns parentes meus, eu gostaria que eles viessem aqui. Mas, muitas vezes eu vou fazer alguma coisa e falo assim, nossa, se meu primo Tiago tivesse aqui, olha, Tiago, um abraço para você. Se você não sabia, eu penso isso de você, tá, filho? Eu acho que você tinha que vir aqui. Mas ele não quer vir. Nem tudo que é bom para um é bom para outro, nem tudo que é ruim para um é ruim para outro, né? Ele tá feliz lá, tá vivendo a vida dele. E não necessariamente você tem que fazer a mesma coisa que o outro fez. Não é? Tipo assim, a decisão que você tomou, as decisões que culminaram a minha vinda aqui para os Estados Unidos, não quer dizer que elas são as mesmas para as outras pessoas. Quantas pessoas você conhece que chegou aqui, voltou para lá e não deu um mês e estão muito mais felizes lá, não é? Então, assim, não é para todo mundo. Não. Não é para todo mundo. O sonho americano, né, ele não é para todo mundo. Quando você vive ele, você entende o que o sonho americano é, né? É você abdicar de família, de tempo. Eu acho que a gente não sabe o que é o tempo, até você não ter ele. Que você tem que levantar cedo de casa, sair de casa, voltar tarde, abdicar do tempo com o filho, com a esposa. Então, assim, é diferente. Então, eu falo que o tempo, a gente não sabe o peso do sonho americano, até viver ele. Né? Por isso que muitas pessoas não dão conta. Muitas pessoas não. Você não sabe dele até o dia que a polícia te para, o giroflex atrás de noite, você tá, às vezes, não fala ainda inglês direito, o policial fala, e você, Jesus, me abana, porque agora ferrou. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? E agora? Nossa, tem algumas histórias realmente muito engraçadas, né? E quando primeira vez separado pela polícia, você fala, meu Deus, hoje eu volto pro Brasil. Que as pessoas têm a falsa ilusão, né? Por estarmos, às vezes, muito deslocados, a gente tem a falsa impressão de que o policial está ali para julgar a gente por estar aqui e não pela falta que nós cometemos no trânsito, né? Justamente. E para você que está vendo aqui, às vezes nunca veio aqui, cara, é quase que impossível uma polícia te parar sem que você tenha cometido um deslize. A não ser que ela esteja atrás de algum suspeito que tenha as características do seu carro ou físicas suas. Tirando isso, se uma luz estiver queimada, se você virar num lugar que não é para virar, você tem que cometer alguma coisa. Mas a gente comete, né? A gente comete. Brasileira, a gente gosta de não parar no stop, né? A gente faz aquela paradinha marota, né? Olhar para lá, um segundinho vai, e aqui não tem jeito não, aqui tem que parar. E essa é 2 pontos na carteira. 2 pontos na carteira. Você já foi parado muito pela polícia aqui, Léo? Não, só umas 3 vezes só.
Mas todas as vezes eu te falo, todas as vezes foi erros meus. Foram coisas cometidas mesmo. É aí que você está falando, né? É porque é o nosso costume, né? De direção, que aqui é diferente. Então, Por falar nisso, o povo aqui dirige muito mal. Muito O americano mal. em si dirige muito mal, velho. No americano, meu Deus, né? Eles não têm um conceito de seta e olhar pro lado. Não, Eu até brinco, olha, quem mora em Belo Horizonte, eu não sou belo-horizontino, eu nasci numa cidade chamada Manhuaçu, fui criado em Governador Valadares, fui para Belo Horizonte eu fui para Bahia, Itapetinga, morei em Itapetinga, perto de Conquista, voltei para Manhuaçu, fui para Valadares. Mas a estrada de Governador Valadares para Belo Horizonte, ela forma motoristas. Ou mata você. Ou mata, né? Porque, cara, eu não sei hoje. A última vez que eu fui no Brasil foi em 2015. Você chega em Belo Horizonte com isso aqui duro, de tanta tensão. Hoje já melhorou bastante, com certeza. Hoje a maioria das estradas hoje lá já está pedagiada, então com certeza já melhorou bastante, né? Nossa Senhora. Léo, mudando aqui um pouco de assunto, você sabe que lá na loja, a maioria dos carros que eu compro, você já sabe o estilo de carro que eu compro. Sim. E você sabe o porquê. E muitas das vezes é porque você também me fala. Às vezes eu compro um carro e você é doido? E aí eu falo para você e você, não, esse carro tem esse problema crônico assim, 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 assado. Às vezes eu sou um pouco crucificado na internet por, às vezes, ter uma conduta um quanto assim, não vou dizer ditadora, mas meio que eu tento mostrar para as pessoas o motivo pelo qual eu faço esse tipo de coisa. Exemplo, apaixonado por Honda Civic, apaixonado por Toyota Corolla, apaixonado por RAV4, CR-V. Esses carros estão no cardápio dos meus veículos que eu ofereço para os meus clientes todos os dias. Mas existem aqueles clientes que querem outros tipos de carro, e é lógico, tem muito carro bom. Mas você poderia, em poucas palavras, dizer para o pessoal que está nos assistindo, você que está numa mecânica todo dia, explicar para eles o porquê que eu falo isso. Por que às vezes quer ver que dia que o carro que eu comprei outro dia eu estava pegando um Cadillac na troca, né? E você falou assim, você tem certeza que você vai pegar isso? Porque às vezes a gente vem de um contexto, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você acabou de comprar um Volkswagen. Eu mesmo. Meu, ele me pediu um Volkswagen. Eu mesmo, mecânico. Mecânico. Louco, né? E você mesmo fala comigo, evita de comprar, porque existem muitos problemas crônicos em diversos carros. Dá uma palhinha pro pessoal, cara, o que você vê lá no seu cotidiano. Você mesmo, às vezes, fala com certos clientes e eles temem, depois volta, rabinho entre as pernas. Como é que você lida com isso, cara? Eu falo que nós já passamos por alguns maus bocados, né, na verdade, com carros, né? Mas, assim, no geral, eu falo que não é porque Honda, Toyota são carros melhores, né? É porque a estrutura que eles criaram é uma estrutura muito robusta, então ela aguenta muito, ela suporta muito o carro ser judiado, né? Porque existe aguenta regaço mesmo. porque existe uma diferença muito grande entre o Brasil mesmo e os Estados Unidos. No Brasil, para você ter noção, uma troca de óleo é feita em torno de 3.000 quilômetros. Aqui nos Estados Unidos, uma troca de óleo, no caso seria uma regular, aqui a nossa, né, com óleo mais... Um óleo normal. Synthetic Blend que a gente fala. Ele é para 3.000 milhas. Se você for multiplicar, são já 4.600 quilômetros. Então, seria praticamente 2 trocas de óleo se você for olhar para o Brasil. Hoje, quando a gente fala que um motor hoje roda 100 mil milhas, se você pega e multiplica, são 160 mil quilômetros. Que carro que você compra hoje no Brasil com 160 mil quilômetros? São carros mais velhos. Então, são condições diferentes. Quando você vai, por exemplo, para Hyundai, Audi, BMW, Volks, não é que são carros ruins, são carros excelentes. Porém, você tem que estar preparado. Preparado por quê? A manutenção vai ser mais contínua, a manutenção vai ser um pouco mais cara às vezes. O cuidado é maior. O cuidado é maior, né? Então, mas as pessoas não estão preparadas para esse cuidado também. Eu falo que a pessoa, porque quando a gente vem no Brasil, a gente vem com a ideia de, né, a primeira coisa que quando você pisa aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, depois de algum tempo, você olha aquela 150 maravilhosa, você vê aquela Dodge Ram maravilhosa, fala assim, nossa, eu quero ter uma. E você compra. Só que aí a pessoa não entende que para você ter uma 150, você ter uma Dodge Ram, para você ter um Porsche, que seja, você vai ter um custo mais alto. E a pessoa não evita de ter esse custo. Aí que começa a gerar os problemas. Começa a desgastar, ter um desgaste maior.
Então, porque a pessoa começa a negligenciar. E quando você negligencia um problema, é uma cadeia. Vai puxando. E você vê muita negligência nessa hora. Nós estamos nesse mercado, né? Eu e o Rodrigo estamos já há um tempo já. E é muita negligência. As pessoas não fazem a manutenção. Vou falar para vocês o que eu vi. Eu tive uma cliente americana, foi na loja com o Lexus. Para quem não sabe, o Lexus é uma submontadora da Toyota. São carros excepcionais, são carros top. Mas não adianta você ter um carro bom se você não tomar conta dele, né? Ela chegou na loja, o carro estava fazendo barulho no motor. Eu já escutei. Ela chegou, virou para mim e falou que queria dar o carro dela na troca. Eu virei para ela e falei, dona senhora, posso dar uma olhada? Peguei a chave, comecei a andar no carro e tal. E aí, quando eu virei e abri o capô do carro, ela, isso abre? Eu olhei para ela com um espanto tão grande. Eu falei, abre. Eu abri. Cara, eu juro para você, parece que ninguém nunca tinha tocado. Tava, sabe, tipo cera, assim. Tava um negócio muito, muito estranho. Cara, quando eu puxei a vareta de óleo, era tipo graxa que tinha lá dentro. Eu virei para ela e falei assim, quando foi a última vez que a senhora trocou o óleo? Ela, que óleo? Acontece. Cara, tipo, é o básico você trocar o óleo. Não adianta você também comprar um carro que é feito para aguentar... E isso só aconteceu porque nós estamos falando de um Lexus, que é o que você falou. Já tem uma estrutura para aguentar porrada. Mas nem um carro desse não aguenta. Eu mesmo, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que sou um pouco preconceituoso com alguns tipos de carro pelos problemas que dão. Então joga na roda. Joga na roda. Eu sempre tento orientar meus clientes, né? Quando vai efetuar a compra de qualquer carro, né? Pensar no qual que vai ser o uso. Você vai usar para o dia a dia, você vai usar para trabalhar, para o trabalho, né? E esse é o ponto, na verdade, porque a pessoa que compra um carro para o dia a dia, para um trabalho, para bater mesmo, ela tem que levar em consideração alguns pontos, né? Por exemplo, você não pode comprar um carro que vai te onerar muito, né? Vai te beber muita gasolina. Se você roda muito, você vai ter que optar por um híbrido, né? Você vai optar por um híbrido que vai te dar um custo-benefício maior. Né? Às vezes é um carro um pouquinho mais caro, mas ele te dá um custo-benefício maravilhoso, né? E você chega às vezes a economizar assim, com essa questão de $1.000, dá para você pagar com a diferença que você está pagando, deixando de pagar na gasolina, você paga o seguro do carro. Justamente. Mas são as contas que ninguém faz, né? Porque a pessoa vê o carro bonito. A pessoa que às vezes realmente também tem um status, né? Que a gente brasileiro, a gente gosta do status, viu? A gente gosta de ter um carro maravilhoso, a gente respira carro. Né? Tá no nosso DNA, não adianta. O brasileiro adora carro. Graças a Deus, eu obtive um sucesso muito grande no Brazucando, né? Se você, inclusive, não sabe, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Brazucando. Corre lá, me segue. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E é bacana trocar essas ideias com as pessoas, porque aqui a gente está mais perto dos sonhos, né? Mais perto dos sonhos mesmo. Eu não sei se você já percebeu que parece que quando a gente está no Brasil, a gente tem um sonho desse tamanho, assim. Quando a gente vem para cá, esse sonho que tem lá, tem aqui. Mas ele perde um pouco a graça porque você consegue sonhar mais alto. Sim. Principalmente no poder de compra. Mas quando você fala que tem preconceito, fala um carro aí que dá muita mecânica, que vai lá direto, assim, uma marca ou um carro específico, cara. Audi e BMW, acho que são os campeões. Não são campeões, né? Mas eu falo que os problemas que eles dão são muito... não é questão de grave, é que são muito onerosos, né? Então, qualquer manutenção que você fazer nesses carros são muito caros. É verdade que a BMW tem a fama de vazar muito óleo? Tem, bastante, na verdade. 740 aí não, né? Não, quase nada. 530 também, não, quase nada. Mas são carros que naturalmente, se você comprar um zero hoje, quando você dá em torno de 7 mil milhas, você tira um carro zero da concessionária, ele pede para você adicionar um quarto de óleo. Para você chegar na próxima troca de óleo, que é com 8.500 milhas, que eles fazem no dealer, eles pedem para você adicionar. Então, que é normal essa queima do óleo para eles. São coisas que, na verdade,
com pessoas que são realmente um pouquinho mais, não desleixadas, mas pessoas não têm essa atenção, às vezes não têm um conhecimento. Passa batido. Passa batido. Então, aí o que acontece? Passa batido, o óleo baixa o motor começa a bater o motor e aí já foi. Aí quando já foi, quando você vai falar sobre reparo de motor aqui nos Estados Unidos, ninguém faz reparo. Aqui é troca. Tira o motor, coloca o motor usado e vida que segue. É bom você falar nisso. Tem como você dar um exemplo pro pessoal? Sei lá, no Brasil a gente reforma muitas coisas, Justamente. né? Pelo alto custo das coisas. Uhum. Dá um exemplo para nós aqui, principalmente para quem está nos acompanhando e não tá aqui para saber. Vamos dar aí, se fosse fazer uma retífica de uma transmissão, você pega aí qualquer carro que você quiser, dá um exemplo para nós. Quanto seria para retificar uma transmissão de um carro X e quanto que seria para você comprar uma usada com garantia e colocar no carro para o cliente? Sim, caso recente que eu tive, aqui agora, eu tive o Nissan Sentra, né? Que para todo mundo conhece, é um excelente carro no Brasil, o Nissan Sentra. Aqui também é muito bom, mas a transmissão dele é conhecida como transmissão de papel pra gente. É uma transmissão CVT, só que dá muito problema, né? Ela dá muito problema porque ela tem um superaquecimento do óleo, então realmente ela gera esse problema crônico dela. E se você for comprar, por exemplo, o cliente optou, né? Uma transmissão usada, ela custou para a usada custaria $2.400, o custo dela. Mas você fala o custo? O custo realmente só da transmissão. Você não está nem falando a mão de obra para colocar, só a transmissão. Só a transmissão. Então vamos supor, um Nissan Sentra, nesse caso, 2015, ele estava com 100 mil milhas. É um carro que custa, vamos colocar aqui, 9, 10 mil dólares. Então a pessoa vai ter que ter um custo de $2.400 para comprar a transmissão usada, com garantia de 3 meses. Ou então ela pode optar para a nova. A nova custava $3.700, só a transmissão. E quando a gente fala isso, então o cliente optou por essa nova. Então ele gastou $3.700, mais o labor, que gira em torno de $700 a $1.000, mais a programação ainda, que também é uma coisa que é feita à parte também. Então, o labor é a mão de obra. O labor é a mão de obra, né? Só para explicar para o pessoal, né? Desculpa aí, gente. Então, assim, se você for colocar no bruto mesmo, a pessoa gastou metade do valor do carro. Gastou $5.000 para trocar uma transmissão de um carro. Então, por isso que muitas das vezes não vale a pena. E esse é um carro que dá muito problema na transmissão, né? Bastante. É crônico. É crônico. É igual falar que Santa Fé não bate o motor. Nossa, na verdade o Hyundai é muito conhecido com isso. Hyundai, não só Hyundai como bater motor, o Kia também. Eu tive um caso recente lá na empresa, onde que o Kia Sportage, 2015 também, trocamos o motor, que o motor veio, bateu o motor, sem causa aparente, ele bate o motor, na verdade é um problema até crônico, existe até um recall para isso, da montadora, e trocamos o motor. 6 meses depois, agora, 6 meses se passaram, o motor gerou o mesmo problema. Então, assim, e a pessoa tomando conta do óleo, a pessoa trocando o óleo bonitinho, fazendo toda a manutenção necessária, e mesmo assim gerou, porque é um problema crônico do carro. Então, é um custo muito elevado, eu acho, para o cliente quando ele tem esse problema com o motor, né? Às vezes eu tento falar para os meus clientes, eu creio que também você... no meu caso, é porque eu vendo o carro, né? Então, às vezes eu viro para a pessoa e falo, escuta, você tem certeza que você quer comprar esse carro? Esse carro tem a malcriadeza de acontecer isso com ele. Esse carro, especificamente falando, ele acontece isso. Ele tem um problema crônico de dar problema na transmissão. Então, às vezes eu falo com a pessoa e muitas vezes... eu não sei se é porque a pessoa pensa que eu quero vender o que eu tenho no pátio. Eu não sei se a pessoa pensa... É difícil estar dentro da cabeça das pessoas. Impossível, né? É impossível, né? Mas eu já percebi que algumas dessas pessoas, elas têm uma resistência muito grande quando eu falo com elas, porque acha, na minha concepção, do meu ponto de vista, porque acha que eu estou tentando vender o que eu tenho ali no pátio. E geralmente o que eu tenho no pátio, você sabe os produtos que eu trabalho, geralmente são carros que eu busco comprar coisas para minimizar o problema pós-venda. Porque vender, qualquer um pode. Mas segurar o pepino na hora que ele acontece, são poucos. Eu estou falando porque modéstia à parte falando, eu busco fazer isso da melhor forma possível, porque eu não olho para o carro, não olho para o dinheiro da pessoa. Eu estou atendendo pessoas. É muito diferente. E particularmente falando, né, Rodrigão?
um dos motivos que eu, assim, continuo trabalhando com você é justamente pela assistência. Porque eu falo, um dealer para vender um carro hoje, vender, qualquer um vende. É o que você fala. É a questão da assistência, da manutenção, da manutenção com o cliente, né? Dessa preocupação de querer resolver o problema. Porque você acaba se preocupando com esse pós-venda, você tira o lado do cliente e torna-se um amigo, né? O cara vai comprar um carro, mas ele vendo a preocupação que você tem com ele em ofertar para ele a melhor coisa para a família, ofertar um produto para a família, o que vai trazer um conforto para ele, você dando esse suporte, você consegue realmente tirar um pouco do business, né? Trazer para o nosso lado brasileiro mesmo, que é realmente de ser um amigo, né? Tá oferecendo um bom produto que não vai dar tanto trabalho para ele depois, né? Porque eu falo que quando você compra um carro, você não quer ter dor de cabeça, né? E a maioria dos carros que você trabalha, no caso, são carros realmente que a gente evita isso, né? Que evita essa dor de cabeça pós, né? Tive um caso que aconteceu, eu vou dividir aqui com vocês. O papo tá muito bom, a gente já tá quase chegando no final, mas antes de eu chegar nos finalmente, vou dividir isso aqui porque foi muito interessante. Você conhece, inclusive, as pessoas com quem aconteceu essa história. Até naquele presente momento, os Santa Fés não estavam oferecendo, não tinha acontecido ainda o problema dos motores. Vendi um carro para essa pessoa. Na hora que eu começar a falar, você vai saber quem é. 9 meses depois, a pessoa lá em Maryland, que é um estado aqui perto, o carro simplesmente bateu o motor. Eles estavam indo de férias com a família inteira no carro. E era um Santa Fé 2015. O carro tinha 50 mil milhas. A cliente, para vocês que não sabem, aqui nos Estados Unidos, a garantia que a loja te dá, não a garantia estendida que você compra quando compra o carro, quando você opta em comprar ela. Eu estou falando a garantia de quando o carro sai da loja. Então, ou é 30, 60 ou 90 dias, ou é 1.000, 2.000 ou 3.000 milhas. Se é 30 dias, é 30 dias ou 1.000 milhas. Se são 60 dias, são 60 dias ou 2.000 milhas. Se são 90 dias, são 3.000 milhas. Isso que vai determinar é a milhagem do carro. Então, se ele tem até tanto. Passou de 100.000 milhas, a gente dá garantia porque a gente entende que se não der, ninguém vai comprar. Mas, por lei, em New Jersey, passou de 100.000 milhas, você não é obrigado a dar garantia no carro. Não era o caso deles. O carro tinha poucas milhas, já tinham se passado 8 meses e eles não quiseram comprar a garantia estendida que eu ofereci para eles, por um custo extra. Essa mulher me liga da estrada e me xingou de tudo quanto é nome. Eu não comprei carro para dar problema, que esta merda explodiu aqui comigo, se vira. Eu desliguei na cara dela, liguei pro marido dela. Falei, escuta, eu não tenho necessidade de, em pleno domingo, escutar sua esposa ligar para mim, gritar, me maltratar e me tratar como um cachorro. Eu posso ajudar vocês. Acalma ela, me liga com educação, que eu vou ver o que eu faço para vocês. Mas enquanto ela me trata assim, não tem jogo. Desliguei o telefone, 15 minutos se passaram, ela me liga. Calma. Pediu desculpa. Falei, escuta, número 1, isso é uma máquina. Número 2, tem 8 meses que eu te vendi o carro. Carro com poucas milhas. Tá na cara que isso é um problema de fábrica, porque vocês dão manutenção no carro. E o Hyundai, gente, ele bate o motor, é do nada. É do nada. É do nada. Sim, é pá! Sabe, coração, infarto, morreu. Então, eles foram para um hotel e o carro foi guinchado para New Jersey. Eu liguei na Califórnia, falei diretamente com a Hyundai, expliquei a situação para eles. Existia o recall. O carro foi mandado para a concessionária, ficou lá 3 meses, veio um motor da Califórnia, o carro foi colocado
E quando vem o motor, não vem motor de arranque, não vem alternador, não vem bateria, não vem... É o bloco. O bloco. Tudo é tirado, é colocado o bloco e é montado o motor de arranque que você tinha, o alternador que você tinha. Porque isso não é motor. Isso não é motor. Isso não é motor. Para muitas pessoas que não sabem, isso não é motor. São componentes... Acessórios. E aí, sim, eles não querem ver um Hyundai pintado na frente deles, Santa Fé, nem crevejado de diamante. A Hyundai arrumou? Arrumou. Acabei de passar por um problema com outro que bateu o motor também. A Hyundai arrumou? Arrumou. Mas aquele branco mesmo que eu tinha pego na troca, que bateu o motor, a Hyundai não quis trocar, eu tive que pagar. O Léo me passou o orçamento para trocar o motor usado, era 6 e o zero era 8. Foi mesmo. Ele falou comigo, vai na concessionária e põe o zero. Eu morri em $8.000 no motor, que era para eles terem trocado. Daí, se você for correr advogado, isso, aquilo, é muito tempo. É muito tempo, é muito dinheiro, é burocrático. Mas, enfim, eu queria muito que você tivesse falado das coisas que você falou, porque realmente parece que eu tô ficando doido. Não é, eu sei. E você sabe, eu entendo as pessoas. Pô, você pega um CR-V 2015 e você pega um Santa Fé 2015, o Santa Fé dá paulada no CR-V em design e beleza. Conforto, às vezes até conforto superior. Você pega um CR-V hoje seco, sem roda, sem teto, sem porcaria nenhuma, ele custa mais caro do que o Santa Fé, com teto panorâmico, com botão, mas a máquina do CR-V é muito melhor do que a máquina. Melhor. A máquina realmente foi feita, ela traz mais confiabilidade, né? Ela traz um pouquinho... E assim, até voltando um pouquinho no assunto que você falou, Rodrigão, sobre carros mais novos, igual você mesmo, né? Você mesmo adquiriu também recentemente um Hyundai. Eu mesmo também, eu adquiri um Volkswagen, né? Foi até... Quem me vendeu realmente foi ele. Né? Porque você me pediu. Eu que pedi. Okay. Eu que pedi, mas é porque, na verdade, a fabricação também muda. Tudo muda, né? Tudo evolui também, né? Então, assim... Você vê, eu evoluí e com todo o meu histórico de ruindade com a Hyundai... Gente, eu tô falando Hyundai, tem gente que fala Hyundai, tem gente que fala Hyundai, tem gente que fala... As pessoas depois ficam me corrigindo, falam do jeito que eu quiser, tá? Eu comprei um Hyundai 2022 para minha mãe, porque eu acredito que os novos tenham tido uma melhora. Sim, então, a gente não é quadrado o suficiente para ficar bitolado, mas que do ano X ao ano Y tem esse problema, tem. Sim, definitivamente. Igual a Volks. A Volks, se você for olhar de 2015 para trás, era um carro totalmente problemático. O problemático que eu falo é o seguinte, que não era um carro feito para o mercado americano. A Volks era mais voltada... O mercado é uma empresa totalmente aqui, americana, mas os carros com fabricação da Europa, que é um clima totalmente diferente do daqui. Então, o carro gera muito mais efeito. Então, é complicado você falar de tal ano, porque muitas pessoas também te ligam, porque até para mim perguntam, né? Ô, Léo, mas e o Passat 2003, 2014, é bom? Eu falei, olha, é bom é. Mas você tem que estar preparado para o que vai vir, né? Vai ser um carro que vai te dar um problema com bastante sensor, então vai ser um carro que vai te dar muita dor de cabeça, mas é um carro bom, deixa de ser ruim. A motorização, o conforto, às vezes é muito superior que um Honda, um Toyota. Então isso é inegável, mas você tem que estar mais que preparado. Então esse é o ponto, não é? Hoje em dia, quando você fala nos carros mais novos, 2018, 2020, são... assim, estaticamente falando, são carros que vão dar menos problema do que um carro 2015, 14, 13. Então, quando você olha um carro para essa faixa de ano, você tem que optar, você tem que pensar pelo lado da segurança, né? Pô, já estou comprando um carro 2015. Já é um carro, já tem 8 anos de vida já. Vai me dar dor de cabeça? Aí você vai pegar um carro que já tem um histórico, que todo mundo te fala que é ruim, ou você vai pegar um carro que já tem um histórico que todo mundo te fala bem. Nossa, esse carro realmente é bastante confiável, tem uma durabilidade muito boa. Ou você vai falar assim, olha, tem muito problema nesse carro. O que você quer? Então, na verdade, eu falo que é a escolha da pessoa. A pessoa tem que ser um pouquinho mais consciente só nessa escolha mesmo. Léo, chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, que não é uma entrevista, é um bate-papo. Antes de mais nada, dizer para você que eu tenho um apreço, um carinho muito grande por você. Eu mesmo, Rodrigão. É tão difícil fazer amizade aqui nos Estados Unidos. Muito.
é uma das coisas que realmente é difícil, a gente fazer amizade, a gente confiar nas pessoas, a gente poder ter alguém que a gente pode ligar. Léo, pô, vamos bater um papo aqui, conversar fora do contexto da nossa amizade. Você é um cara realmente íntegro. Eu gosto muito de você. Tive muito pouco contato com sua esposa, mas o pouco que eu tive me parece uma pessoa sensacional. Só para tolerar você, a gente vê que realmente ela é uma pessoa incrível. Diferenciada. Diferenciada. Tanto que ela até teve filhos com você. Você vê que é uma mulher incrível. Cara, queria te agradecer pelo carinho, pela dedicação, pelas vezes que eu te ligo e você às vezes, cara, mecânico, tem pavor de você ligar para ele no domingo, porque ele sabe que é problema. E ele me atende. Então, obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Obrigado por ter vindo aqui participar, contar um pouquinho da sua história aqui para os Brazucast de plantão. E, cara, te desejar todo sucesso do mundo. Uma hora eu queria que a gente gravasse um programa voltado especificamente sobre carros mesmo. Eu vou criar uma enquete onde eu vou juntar várias perguntas das pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, para que a gente possa fazer um podcast mais voltado para o carro, porque o pessoal já vai ter conhecido você. Eu acho que vai abrir muito a mente de muitas pessoas, vai desmistificar muitas informações dadas erradas. Mas de antemão te agradecer pelo carinho, viu, bicho? Eu que agradeço, né, Brasil? Eu acho assim, nossa parceria e amizade, ela foi construída, né? Eu falo que, tanto é que eu tenho confiança total no seu trabalho, na sua pessoa. Você é uma pessoa sensacional. Eu falo para todos os meus amigos que o Brazuca é o cara diferenciado, gente. Diferenciado. Se tornou um amigo, né, um confidente. Eu agradeço assim, imensamente por você ter aberto seu espaço também, me receber, para escutar um pouquinho da minha história, um pouquinho do dia a dia, né, do Léo mecânico, do Léo realmente que... Léo pai. Léo pai, eu agradeço de coração. E vamos abrir futuramente pro pessoal, né, que querer saber um pouquinho sobre esse mundo nosso, né. Bem, gente, Léo, obrigado. Agradeço, Brasil. Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente até agora, escutando a história do Léo. Pessoal de Belo Horizonte, Belo Horizontinos de plantão. Belo Horizonte. Um abraço para todos vocês e região, Minas Gerais, vocês moram no meu coração, o Brasil todo. Eu precisei de sair do Brasil para conhecer o Brasil na sua grande totalidade. Hoje eu tenho amigos de diversas partes do Brasil e esse é o Brazucast, né? Lembrando sempre que esse vídeo tem o patrocínio da Brazusa Services. Você está aqui nos Estados Unidos, ou você um dia pensa em vir para aqui, e você, meu Deus, quem vai fazer os meus impostos de renda? Porque mesmo os imigrantes precisam de fazer os seus impostos de renda. É muito importante, principalmente porque você nunca sabe o que pode acontecer. Estamos no país dos outros, então tentem andar o mais certo possível. Fazendo o seu imposto de renda, você colabora para aquele que está colaborando muito com você, porque esse país é uma mãe. Eu acho que é mais do que o nosso dever colaborar com esse país, pagando os nossos impostos e fazendo tudo certinho. E para isso, a Brazusa Service está aí pronta para poder te ajudar. Mais uma vez, os links dela, dos serviços, telefone, Instagram, aqui embaixo eu estou falando, tem aqui o QR Code, tira a foto, corre lá, segue ela e chega lá no Instagram dela e fala que viu aqui no Brazucast que ela te dá um desconto. Beleza? Léo, mais uma vez, obrigado. Vou ficando aqui, vocês daí. Tchau, obrigado.